Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Olá, eu sou o Renato Gomes e você está no TV Aberta News Reportagem. Hoje aposto que o tema que a gente vai tratar aqui, você vai se interessar, que é um tema cheio de mistérios. E para isso a gente convidou o Ricardo Ramos, que é da maçonaria. Ricardo Ramos é mestre instalado e venerável mestre da augusta e respeitável loja simbólica Apóstolos Liber. Ricardo, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Olha, Ricardo, é uma coisa que todo mundo tem uma curiosidade de conhecer, né? Cheia de mistérios, a questão da maçonaria. Muitos acham que é não sabem se é uma religião, se é uma filosofia, um associativismo. Mas a gente está aqui para... Você aceitou nosso convite para a gente tentar decifrar isso aí. Como surgiu a maçonaria, Ricardo? Para começar a história. Legal. Vamos lá, antes de tudo é um prazer enorme estarmos aqui, falar de um tema que me apetece muito, né? Sou apaixonado pela maçonaria, tive um contato com a maçonaria através da minha formação, né? Eu era apaixonado pela história da maçonaria, eu não sou formado em história especificadamente, eu tenho uma primeira formação em teologia, eu sou teólogo formado pelo Mackenzie, por ser protestante, inclusive de berço. Tive muitos conflitos teológicos na teologia e eu saí para ir fazer filosofia. E na filosofia foi o meu primeiro contato com a maçonaria, onde eu passei a pesquisar um filósofo chamado Diderot, para trabalho de conclusão de curso, e eu descobri, estudando vida e obras desse autor, que ele fez parte da maçonaria na França, e passaram por essa loja, ou pelo grupo ao qual ele fazia parte, muitos pensadores. Voltaire, Condillac, Condorcet, que eram homens que faziam parte, ou que desenvolveram os verbetes da enciclopédia francesa e fizeram parte também do iluminismo francês. Então, aqui começou o meu caminho pela maçonaria, e eu também fui atrás de querer saber, de fato, da onde surgiu, né? Como surgiu essa ordem. Então, basicamente, e nós não temos tempo hábil para contar toda essa história, levaria aí uns 6 meses, mas são 3 linhas de pensamentos que nós temos. Nós não temos um único foco. A maçonaria surgiu aqui... Mas surgiu na França. No movimento moderno, sim, tá certo? Mas ela existe antes desse, vamos dizer assim, ressurgimento moderno, tá? Certo. Então, tem uma linha de pensamento entre os maçonólogos, que são chamados os pesquisadores da ordem, que a maçonaria surgiu nas antigas fraternidades do Egito, ou seja, 3, 4 mil anos antes de Cristo. Esses homens eram construtores, a palavra maçom de origem francesa, se nós fôssemos transliterar ou traduzi-la, daria construtor, pedreiro, empreiteiro, vamos assim dizer. E esses homens, eles tinham um método de construção. Então eles lapidavam pedras e eles construíram as catedrais góticas, os monumentos medievais. Então uma linha de pensamento dentro da ordem desenvolve toda uma pesquisa voltada com algumas evidências para o surgimento da maçonaria lá nas antigas fraternidades do Egito. Vem uma outra linha de maçonólogos que vai dizer assim, não. Maçonaria apenas absorveu conhecimentos antigos, mas ela surge mesmo no que eles chamam de guildas hospitaleiras da Idade Média. Então, eram homens que se juntavam, né, para desenvolver uma série de circunstâncias, negócios, né, e a partir dali eles criaram uma confraria na Idade Média espalhado pela Europa. Vem uma outra linha que vai dizer que ela surgiu do movimento Cavaleiros Templários, né, que foram os primeiros bancários, vamos assim dizer, junto com uma outra ordem chamada Rosa Cruz.
E tem vamos até colocar uma quarta linha, que é a que eu mais me encaixo, é que vai dizer, olha, maçonaria não surgiu nas antigas fraternidades do Egito, ela não é dos Cavaleiros Templários, do movimento Rosa Cruz, mas ela absorveu um pouco de todas essas outras ordens, mas ela surge a partir de uma necessidade da época, que era construir obras ao longo da Idade Média. Tá? Então a gente não tem uma definição, não há um dogma, surgiu aqui, foi dessa forma. Por quê? Porque não tem-se documentos. O documento mais antigo que nós temos é uma carta de Bolonha, datada de 1548, se não me falha a memória, que fala sobre a maçonaria. Então, é uma carta, não é algo assim que a gente consiga comprovar com argumentos sólidos, que já havia isso antes de 1500. A partir de 1700, aí que vem a questão do conceito moderno. E muitos maçons se apegam mais a partir de 1700, porque a partir de 1700 para cá, nós começamos a arquivar os documentos. Então, a partir de 1700 até hoje, nós temos documentos consolidados dessa ordem na França e principalmente na Inglaterra. Né? Então, muitos maçons modernos que vão por essa linha de pesquisa vai dizer, olha, o que ficou para trás ficou, e nós não temos como comprovar, vamos pegar a partir de 1700, e aí a partir de 1700 para cá tem guardado documentos, atas, livros, uma série de, vamos dizer assim, questões que nós conseguimos comprovar através de documentos e que estão tanto em Londres quanto na França, que tem os dois primeiros. Agora, Ricardo Ramos está dando uma aula, como já percebeu, uma aula sobre maçonaria aqui na TV Aberta News Reportagem. Ricardo, você falou de uma dessas correntes. Rosa Cruz é uma outra corrente, um outro movimento. Um outro movimento e que trabalha a questão mais mística de um universo filosófico. Então, tem muitos maçons na fraternidade Rosa Cruz e tem muitos frater Rosa Cruz que acabam se tornando maçons. Mas são ordens diferentes hoje e bem separadas, inclusive. Então a Rosa Cruz ela tem um caminho muito mais individual. Então você é iniciado e você elabora na sua casa mesmo um espaço que eles chamam de Sancto Sanctorum, ou Santos dos Santos, e eles sugerem que às quintas-feiras, às 20 horas, você tem uma reunião, mas é muito você com os estudos que são enviados hoje via mídia mesmo, vídeos, leituras, né? Então, e eles fazem alguns encontros trimestrais, semestrais, mas não são no templo. A maçonaria, a partir do momento que você é iniciado, porque existe uma iniciação, ela é uma ordem iniciática, você já passa a frequentar o templo com os outros irmãos. E isso não importa se o irmão já tem 20, 30 anos, se ele é o último grau da ordem, junto com o irmão que acabou de chegar, que é primeiro grau de aprendiz. Então, há pequenas diferenças de ordens. Agora, Ricardo, tem pessoas que consideram a maçonaria uma religião. Isso não corresponde com a verdade. Eu não consigo, talvez, definir o que a maçonaria seja. Eu consigo definir o que ela não é. E o que ela não é religião. Entendi. Ela não é religião. Aliás, não tem nada a ver com religião. Eu sou protestante de berço, né? Minha família é toda da Igreja Batista, então nasci nesse universo. E eu ouvia falar muito mal da maçonaria na igreja, né? Que você teria que tomar sangue de bode, fazer pactos. Esses mitos, né? Urbanos. Entrou, não pode sair mais. Hoje nós até brincamos que tem o sangue do bode, mas ele já vem em caixinha Tetra Pak, está pasteurizado, então não tem mais que sacrificar nada, né? Não vai ter problema com Greenpeace, com defesa aí de animais. Mas tem mesmo? Não tem. Não tem gente que se frustra, é verdade. Mas, pô, eu fui para lá para experimentar,
Mas não tem, não existe pactos, você não precisa negar. Aliás, a maçonaria é que o que acontece quando mistura a maçonaria com religião? Ela encontrou grandes dificuldades para se estabelecer no Brasil, porque a chegada dela aqui data de 1800. E vamos retomar um pouquinho então o Brasil em 1800. Em primeiro lugar, nós não éramos um país laico. O catolicismo nessa época, ele era considerado a religião oficial do Estado. Então, o que acontece? A maçonaria tem uma proposta que o maçom ele tem que ter, sim, uma crença. Por quê? Porque senão não faz sentido os conhecimentos e aquilo que se desenvolve na maçonaria. Então ela pregoa que nada aconteceu por acaso, que existiu um princípio criador. E esse princípio criador ela denomina de grande arquiteto do universo. Quem é esse grande arquiteto do universo? Ele é o princípio criador. E cada irmão ele vai interpretar esse princípio criador com as lentes daquilo que ele acredita. Então, por exemplo, eu sou protestante. Qual a lente que eu coloco para interpretar esse princípio criador? É a lente protestante. Mas e se o meu irmão é kardecista? Ele vai colocar a lente kardecista. O budista vai colocar a lente budista, o hinduísta, o irmão do candomblé vai colocar a lente candomblecista e assim sucessivamente. Lá na maçonaria foi o único lugar que eu, que fui pastor ordenado, sentei ao lado de um irmão que é kardecista, budista, ele é do candomblé, nós nos chamamos de irmãos e ninguém discute ou quer evangelizar o outro. Então nós temos um respeito enorme e cada um vai interpretar esse grande arquiteto com as suas lentes. Mas qual foi o problema aqui no Brasil, voltando um pouquinho? Foi que, qual é o conceito da igreja? O conceito da igreja é que quem não ajunta, espalha. Então, se você não é de Deus, você é do outro. Então, se esse conceito da maçonaria, em 1800, na chegada dela aqui, pega de que o grande arquiteto do universo é Deus, é o único, e que todas as lentes vão levar até ele, eu não preciso ser católico para poder ter acesso a esse Deus. Isso ameaça a hegemonia da igreja, correto? Então, se ameaça a hegemonia da igreja, é do diabo. E aí, foi aí que começou a construir essa ideia. Mas ela não tem nada a ver com religião. E para finalizar essa parte aqui, a única coisa que a maçonaria diz, e isso foi lindo que eu encontrei na ordem, foi assim: você é protestante? Seja o melhor protestante. Você é kardecista? Seja o melhor kardecista. Você é budista? Seja o melhor budista. Leve isso com afinco, seja responsável, faça que valer a pena, com verdade isso que você faz. Então isso me deixou muito confortável, foi muito legal. Agora, Ricardo, você diz então que a questão da religião ela é multifacetada dentro da maçonaria. E a questão do credo político? Existe uma predominância de alguma visão política dentro da maçonaria, que a gente ouve muito falar que a maçonaria apoia tal pessoa e tal. O que você me diz sobre isso? Então, isso é muito legal. Por exemplo, não existe a maçonaria não fala assim, nós somos de direita, nós somos de centro, nós somos de esquerda. Por quê? Porque como tem todas as pessoas na maçonaria, eu costumo dizer até aí brincando, falar assim, que é o único lugar também que eu encontrei que tem de P a P, tem de porteiro a presidente. Então nós temos irmãos que são da área de TI, médicos, advogados, tem irmãos que são donos de bancos de investimentos. Então é bem plural. Então dentro de um grupo plural, você vai ter uma pluralidade de pensamentos. E então ela também não influencia
e sugere que não se discuta política dentro dos templos. Então nós temos irmãos de esquerda e temos irmãos de direita. Eu penso o seguinte, analisando, e até para não ficar em cima do muro, que ela segue muito mais uma linha por ter um número maior de irmãos de direita do que de esquerda. Ela é muito mais num sentido progressista, vamos assim dizer, do que socialista. Mas eu conheço muitos irmãos que defendem, por exemplo, um lado mais esquerdista político, não da ordem, político. E isso, o irmão, ele é livre, não tem nenhum tipo de imposição no sentido de qual é o viés político ao qual ele segue ou que ele tem maior interesse. Ok. Ela não influencia nisso. A gente está entrevistando o Ricardo Ramos, mestre instalado e venerável mestre da augusta e respeitável loja simbólica Apóstolos Liber. Ô Ricardo, quem faz parte da maçonaria? Quem pode fazer parte da maçonaria? Então, hoje assim, nós temos idade, né? Um primeiro momento inicia-se a partir dos 21 anos. Antes dos 21 anos existe uma ordem chamada Demolay. Essa ordem Demolay surgiu nos Estados Unidos por um irmão nosso que elaborou todo o conceito da ordem chamado Frank Sherman Land. Ele teve um caso de um garoto que ficou órfão e ele começou a cuidar desse garoto e ele começou a pensar que existiam outros garotos na mesma circunstância e ele funda essa ordem que atende garotos dos 12 até os 21 anos. Então, se você é menor de 21 anos, aí nós temos a Ordem Demolay. Um grande personagem da Ordem Demolay, e que é até legal falar aqui, e que ele mesmo já se pronunciou como tal, foi o Walt Disney. E ele até disse que não só a maçonaria depois, mas como a Ordem Demolay, deu suporte para que ele pudesse desenvolver todos os personagens, tudo que ele criou, ele teve como base a maçonaria, e principalmente a Ordem Demolay. Então, a partir dos 21 anos, o grande conceito que nós temos é que tem que ser pessoas livres e que tenham bons costumes. Então, se você é livre e tem bons costumes, você é um grande perfil para a maçonaria, né? É claro que precisa ter, ao mínimo, ser alfabetizado, porque senão não consegue acompanhar os estudos que nós temos, né? Então, exige-se uma alfabetização e passa por um processo seletivo que nós temos da ordem, então, que é chamado lá de sindicância maçônica. Então, a partir do momento que você entra num processo de filiação, você passa por essa sindicância. E o que se espera nessa sindicância? É bem simples e eu vou resumir aqui já para a gente fechar essa questão. Que ocorra, Renato, de fato, uma aproximação de ideais. Isso é o mais importante num processo de sindicância. Por exemplo, que os ideais de vida de um candidato, ele conjuga-se com os ideais da ordem. E por que isso? Porque se esses ideais eles não se conjugarem, é infrutífero uma filiação. Porque não importa se você tem um alto grau de intelectualidade, se você tem poder aquisitivo, se você tem influência, mas esses ideais, eles destoam entre si. Então, você não agregaria nada para a ordem e a ordem, pelo outro lado, não agregaria nada para você. Então, encaixando dentro desse processo de um conjugar de ideais, ele é um perfil e ele pode estar na ordem. Ok. Ricardo, a maçonaria realiza obras sociais, por exemplo? Isso é muito legal de você tocar, é bem bacana de se falar sobre isso, mas eu vou ter um certo cuidado para comentar. Por quê? Porque nós temos um princípio que é o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Então a maçonaria, ela tem diversos trabalhos sociais.
constrói hospitais, orfanatos, ela trabalha com crianças de rua, tem projetos educacionais, ambientais. Só que, por exemplo, a maçonaria constrói um orfanato e vai entregar para uma comunidade, não solta fogos, toca bumbo, olha, a maçonaria que fez. Muitas vezes, essas instituições nem sabem que nós somos maçons, certo? Então, assim, nós temos muitas ou muitos trabalhos sociais, nós nos lançamos em direção ao nosso próximo, ao menos favorecido, mas isso de uma maneira muito discreta. Então a gente tem um certo cuidado para falar sobre isso, para que isso não se torne ou vá na contramão daquilo que nós apregoamos, né? Que é fazer o bem sem olhar a quem, fazer aquilo que com a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, então ela tem, mas não faz uma publicidade disso. Entendi. Ricardo, o assunto está muito bom, o tempo está voando, você já está convidado para voltar. E eu queria deixar como última pergunta, como a maçonaria pode contribuir para o desenvolvimento do Brasil nesse redemoinho que a gente está vivendo aí? É difícil, né? Aí você me complica, porque não tem instituição para dar jeito, né? Eu acredito, eu sou extremamente otimista, eu amo esse país de fato. Fico até triste quando as pessoas dizem que quer ir embora, sabe? É mais fácil, né, também. Mas é delicado. Eu penso o seguinte, e eu vou falar muito mais pessoal do que como em nome da ordem. Quando eu cheguei na maçonaria, há 16 anos atrás, eu me encontrei com um pilar que eu não imaginava encontrar, chamado autoconhecimento. Então não é que a maçonaria diz que o ser humano, individualmente, ele não se conheça. Ela não se arroga nesse direito. Mas ela tem uma proposta muito forte de que nós, maçons, possamos ou podemos nos conhecer melhor do que já nos conhecemos, né? E nós passamos, então, a trabalhar o que nós chamamos lá de pedra bruta. Essa pedra é um símbolo conhecidíssimo na ordem no mundo inteiro. E eu chamo esse método de espelhático. É como se, através desse símbolo, a maçonaria nos colocasse diante de nós mesmos. Então é quando eu, Ricardo, enxergo o Ricardo que está lá do outro lado e eu passo a identificar se existe em mim algumas necessidades de lapidação. E eu começo a fazer esse trabalho. Então nada lá vem de fora para dentro. Então, voltando um pouquinho do que nós falamos, então, se você é de direita, ninguém vai chegar lá e falar que você tem que ser de esquerda. Se você é católico, ninguém vai falar para você ser protestante. Se você tem uma visão de família ou de mundo e de sociedade dessa forma, a maçonaria vai falar assim, não, agora você é um maçom, então você tem que pensar dessa forma aqui. Isso não existe lá. Mas a partir do momento que nós passamos a nos lapidar, nós passamos a nos tornar um ser humano melhor. Então nós nos tornamos um melhor pai, um melhor filho, um melhor patrão, funcionário, cidadão, patriota. E nesse sentido nós contribuímos para construir um mundo melhor, né? Então, se ela pode contribuir, porque quando eu digo assim, a sociedade está violenta? Se eu olho, a sociedade está violenta, lógico. Mas quem é a sociedade? Somos nós. Não vamos individualizar, mas o cidadão faz a sociedade. Então, se a sociedade está violenta, é porque o cidadão está violento. Então, na medida que eu tenho um cidadão melhor, eu terei uma sociedade melhor, tá? E para fechar, eu não sei se é uma coincidência ou não, pode até ser, mas existe, mas os países que têm um número maior de maçons são países que têm um desenvolvimento muito melhor, um grau de intelectualidade mais profundo, uma massa crítica mais forte. Então,
Pode ser uma coincidência, mas existe. Então, talvez, se nós tivéssemos um número maior de maçons, nós poderíamos, tá? Não quer dizer que aconteça. Ter, é claro, um mundo muito melhor da qual aquele que nós encontramos aqui ao chegarmos. Ok, Ricardo, agradeço a sua presença. Já está convidado para voltar porque o assunto é extenso. Espero que o TV Aberta News Reportagem tenha contribuído para a gente dirimir essas dúvidas sobre maçonaria. A gente volta semana que vem. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo.